E se eu te dissesse que durante 2 milênios existiu uma verdade escondida, cuidadosamente velada por tradições, interpretações e até interesses humanos? Uma revelação tão profunda que, se fosse plenamente compreendida, poderia transformar não apenas a fé individual, mas também a própria maneira como o mundo enxerga Jesus. Essa não é apenas uma história perdida em pergaminhos antigos. É uma verdade que atravessou os séculos, sobreviveu em silêncio e agora pode estar diante dos seus olhos. Você estaria preparado para ouvir algo que pode mudar tudo o que acreditou até hoje? Bem-vindo ao Arcanos de Fé, o lugar onde desvendamos os mistérios mais profundos da Escritura e revelamos segredos que, por séculos, ficaram escondidos nas sombras da história. Se você é alguém que busca respostas, que não tem medo de mergulhar além da superfície, então já se inscreva e deixe o seu like, porque o que você vai ouvir hoje não é para corações distraídos. É para aqueles que têm coragem de encarar a verdade. Por trás dos evangelhos que lemos, por trás das parábolas repetidas nos púlpitos e das imagens consagradas ao longo de gerações, há camadas de mistério. Jesus não veio apenas para ensinar moralidade, como tantos insistem. Ele não veio apenas para fundar uma religião. Ele trouxe uma revelação escondida em símbolos, gestos e palavras que para a maioria passaram despercebidos. Revelações que apontavam não só para o futuro da humanidade, mas para o destino eterno da alma. No primeiro bloco dessa investigação, precisamos voltar aos tempos em que ele caminhava entre os homens. Imagine o cenário. Multidões o seguiam, fascinadas por seus milagres, pela autoridade de sua voz e pelo mistério que pairava em cada palavra. Mas em meio a tudo isso, ele repetia algo enigmático. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era como se dissesse: o que eu digo está em código e nem todos estão preparados para compreender. A primeira verdade oculta que precisamos desvendar está justamente aí. Jesus falava de um reino, mas não de um reino como os homens conheciam. Ele não se referia a fronteiras políticas, palácios de mármore ou exércitos com lanças e espadas. O reino que ele anunciava era invisível aos olhos, mas real como o ar que respiramos. Ele dizia que esse reino já estava entre nós, dentro de nós. Essa afirmação, aparentemente simples, foi uma das mais revolucionárias de todos os tempos, porque significava que não eram templos de pedra, nem sacrifícios, nem sacerdotes humanos que determinavam a proximidade de Deus. O reino estava acessível, aqui e agora. Mas pense no impacto disso em uma sociedade dominada por sistemas religiosos rígidos. Dizer que o reino de Deus não estava no templo de Jerusalém, mas dentro de cada pessoa, era confrontar diretamente o poder dos líderes religiosos. Era retirar das mãos deles o monopólio do sagrado e devolver ao povo comum a chave da comunhão com o Criador. Essa foi a primeira revelação que ficou escondida por séculos. Jesus trouxe um reino que não pode ser controlado por homens, nem limitado por instituições. Um reino vivo, presente, pulsante. E aqui eu quero saber de você. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, o que você entende disso? Você acredita que ele estava falando de algo espiritual e íntimo, ou de uma transformação coletiva que ainda vai acontecer? Escreve aqui nos comentários a sua visão, porque essa explicação pode ser uma das mais importantes de toda a nossa jornada. Mas voltemos à narrativa. Ao dizer que o reino estava dentro, Jesus abriu as portas de algo que ultrapassava a religião. E ao mesmo tempo lançou uma bomba contra os poderes de sua época. Por isso, não é surpresa que os líderes religiosos tenham buscado silenciá-lo. Eles não temiam apenas suas palavras, mas o efeito delas.
Porque um povo que entende que Deus habita em si mesmo é um povo impossível de controlar. Essa é apenas a primeira camada da verdade oculta. A cada passo que damos, mais profundo o mistério se torna. O reino dentro de nós é só o início. Nos próximos blocos, vamos mergulhar em revelações ainda mais desafiadoras, palavras de Jesus que por séculos foram reinterpretadas, minimizadas ou até apagadas da memória coletiva. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode abalar suas certezas e, ao mesmo tempo, reacender uma chama que talvez estivesse apagada dentro de você. Se a primeira revelação já mexeu com as estruturas religiosas, a de que o reino está dentro de nós, a segunda nos leva ainda mais fundo. Porque Jesus não apenas falou de um reino invisível, ele afirmou algo que escandalizou os líderes de sua época e continua a dividir opiniões até hoje. Ele próprio era a manifestação desse reino. Em outras palavras, a presença de Deus caminhava entre os homens, não mais escondida atrás do véu do templo, mas visível, acessível, respirando o mesmo ar que o povo respirava. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", não estava apenas usando uma metáfora poética. Ele estava declarando diante de homens que o acusavam de blasfêmia, que a glória divina não estava mais restrita a um lugar santo, mas encarnada nele. E o que isso significava? Que todo aquele que olhasse para ele estava, de certa forma, olhando para o próprio Pai. Uma afirmação ousada, perigosa, transformadora. Por isso, os líderes queriam silenciá-lo, não apenas porque ele ameaçava o poder, mas porque trazia uma revolução espiritual. O acesso direto a Deus não dependeria mais de intermediários humanos. Aqui está a segunda verdade oculta. Jesus não veio apenas como um profeta ou mestre sábio. Ele veio revelar que a divindade podia se tornar próxima, íntima, palpável. Ele mostrou que o Criador não é distante, mas deseja se relacionar conosco em um nível que a religião jamais poderia proporcionar. Essa revelação, se levada às últimas consequências, destrói toda barreira criada entre Deus e os homens. E é exatamente por isso que, ao longo dos séculos, muitos tentaram diluir essa mensagem, transformando-a em dogmas frios, para que o poder do encontro direto fosse sufocado. Mas Jesus não parou aí. Em uma de suas declarações mais misteriosas, disse, "Vocês farão obras ainda maiores do que estas que eu faço." O que ele queria dizer com isso? Pense comigo. Ele curava enfermos, acalmava tempestades, ressuscitava mortos. Como seria possível que simples homens e mulheres realizassem feitos ainda maiores? A resposta está na terceira revelação. Ele não veio apenas para mostrar quem era Deus. Ele veio para mostrar quem nós podemos ser quando nos conectamos a esse reino interior. A terceira verdade oculta é que Jesus não nos chamou para sermos espectadores passivos de sua obra. Ele nos chamou para sermos participantes ativos, co-herdeiros, continuadores de uma missão que atravessaria os séculos. Por isso enviou o Espírito, por isso disse que não nos deixaria órfãos. Ele plantou dentro de nós a mesma centelha divina que nele ardia. E essa é talvez a parte mais difícil de aceitar, que não somos apenas pecadores impotentes à espera de redenção, mas filhos capacitados, chamados a manifestar na terra a realidade do reino. Imagine o impacto disso em sua vida. Se essa verdade fosse plenamente vivida, você não se veria mais como alguém frágil e sem direção, mas como alguém que carrega dentro de si a presença do próprio Deus. Essa é a revelação que o inimigo sempre tentou esconder, porque um povo consciente de quem é e de quem habita dentro dele se torna incontrolável. É por isso que tantas vezes essa mensagem foi trocada por rituais vazios ou por uma fé apenas de aparência. Porque a verdadeira fé empodera, desperta, liberta. E aqui,
No meio dessa jornada, eu quero abrir meu coração com você. Se até aqui essas palavras estão trazendo luz ao seu entendimento, se você sente que essa mensagem tem valor, eu te convido. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não é apenas sobre números, é sobre espalhar uma verdade que por muito tempo ficou oculta. Quando você interage, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, e esse é um ato de fé, é um ato de missão. Voltando ao caminho que percorremos, Jesus revelou o reino dentro de nós. Depois, mostrou que Ele mesmo era a encarnação desse reino. E por fim, declarou que esse reino também se tornaria visível através de nós. Cada uma dessas etapas foi como um degrau de revelação, levando seus discípulos a enxergarem algo que a humanidade não estava pronta para suportar. Não à toa, muitos se afastaram, muitos se escandalizaram e muitos até hoje preferem fechar os olhos. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. 2000 anos depois, essas palavras ainda ecoam, provocando, despertando, incendiando corações. Elas nos lembram que a fé não é apenas esperar por algo distante, mas viver aqui e agora. A presença de um Deus que habita em nós, anda conosco e nos capacita para obras maiores. E ainda há mais. O clímax dessa revelação, o segredo mais profundo de todos, ainda está por vir. É o que veremos no próximo bloco, quando mergulharemos na verdade final que Jesus deixou. Uma verdade que, se compreendida, pode mudar não apenas a sua vida, mas a própria história da humanidade. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Até aqui, vimos que Jesus revelou um reino invisível que habita dentro de nós. Depois, declarou que Ele mesmo era a encarnação desse reino. Em seguida, deixou claro que nós também seríamos chamados a manifestar esse mesmo poder e presença. Mas ainda falta a peça central desse quebra-cabeça. A revelação que foi ocultada por 2000 anos, porque mexe com as bases da religião, da sociedade e até da forma como cada pessoa entende o seu propósito de existir. Poucos perceberam, mas nas palavras finais de Jesus havia um mistério que ultrapassava a compreensão de sua época. Ele não falava apenas de vida eterna após a morte. Ele não se limitava a prometer um paraíso distante, reservado para depois. Ele revelou que a vida eterna começa aqui, agora, no momento em que nos tornamos conscientes da presença de Deus dentro de nós. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa declaração feita em oração não aponta para um amanhã longínquo, mas para um hoje transformador. A vida eterna não é apenas uma esperança futura, é uma realidade presente que já pulsa em cada um que desperta para a verdade. Esse é o segredo mais impactante. O que estava oculto por 2000 anos é que o reino de Deus não é algo que apenas esperamos, é algo que já pode ser vivido. Jesus não veio nos convidar para uma espera passiva, mas para uma experiência ativa de eternidade no presente. O que ele revelou é que a eternidade não começa quando fechamos os olhos para este mundo, mas quando abrimos os olhos da alma para a presença que já nos envolve. Esse é o evangelho oculto, a boa nova que nunca pôde ser controlada, porque não cabe em templos, não pode ser monopolizada por instituições, não pode ser vendida ou manipulada. É um presente oferecido a todos que têm coragem de receber. Pense no impacto dessa revelação. Se a vida eterna já está acessível, se o reino já está dentro de nós, se a presença de Deus já habita em cada coração desperto, então nenhuma força humana pode aprisionar essa verdade. Esse é o motivo pelo qual, ao longo da história, houve tanto esforço para distorcer, simplificar ou esconder o que Jesus realmente disse.
Porque um povo que entende que já vive na eternidade, que já carrega dentro de si o céu, é um povo impossível de dominar. Não há medo da morte que possa controlá-lo, não há ameaça de castigo que possa dobrá-lo. Esse povo se torna verdadeiramente livre. E talvez seja essa a maior consequência da verdade oculta, a liberdade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa libertação não é apenas moral ou política, é existencial. É a libertação do medo, da culpa, da manipulação. É o despertar de que você já está conectado ao eterno. Você não precisa comprar essa conexão, não precisa mendigar por ela, não precisa de intermediários que a regulem. A verdade é que o Criador já se move em você e a eternidade já começou. Esse é o clímax da revelação que Jesus trouxe ao mundo e que muitos tentaram apagar. Agora permita-se refletir. Como sua vida mudaria se você vivesse todos os dias consciente de que já participa da eternidade? Como seus medos perderiam força, como suas escolhas seriam mais firmes, como sua fé seria mais viva. Essa é a transformação que Jesus queria gerar. Não um povo apenas esperando o futuro, mas um povo vivendo o céu aqui e agora, antecipando em cada gesto o reino que um dia será plenamente revelado. Estamos chegando ao final dessa jornada, mas essa não é a conclusão. É apenas o começo. Porque a verdade oculta que atravessou 2 milênios está agora diante de você, pedindo não apenas compreensão, mas decisão. Você pode escolher continuar vivendo como se tudo estivesse distante, inalcançável, ou pode despertar para o fato de que a eternidade já pulsa dentro do seu coração. Essa escolha é sua. Mas lembre-se, Jesus não deixou enigmas por acaso, ele deixou chaves. E hoje você recebeu algumas delas. Se essa mensagem tocou você, se abriu sua mente ou acendeu algo no seu espírito, compartilhe nos comentários a sua visão. Esse diálogo é essencial, porque a revelação se fortalece quando é compartilhada. E se você ainda não fez isso, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui sempre vamos buscar juntos as verdades que o tempo tentou esconder, mas que a palavra insiste em revelar. E para não parar por aqui, eu quero te convidar. Mergulhe ainda mais fundo em nossa playlist especial, onde reunimos outros mistérios bíblicos que vão ampliar ainda mais o seu entendimento. Porque essa jornada de revelação não termina em um vídeo. Ela é contínua, crescente, transformadora. Até o próximo mergulho. E que a verdade que esteve oculta por 2000 anos agora brilhe em sua vida, trazendo liberdade, coragem e uma fé inabalável.